Olá, queridos e queridas! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o fluxo natural da vida. O que é viver uma vida saudável, né? Em todos os sentidos, digamos assim, no seu desenvolvimento da sua vida pessoal. Então, a gente precisa pensar um pouquinho que todos nós somos animais, né? E nós podemos tirar lições da natureza. Quando existe ali um filhotinho, ele nasce na natureza, né? A mãe, ela fica ali protegendo ele. Muitas espécies, né? A maior parte delas, o macho ele sai para caçar espécies fortes, né? Digamos assim. Ele sai para caçar e enquanto a mãe ali protege o lar, protege aquela criança, protege, né? Aquele ninho. Com isso, ela vai ensinando esse filhote também a andar, né, a fazer, né, ser um pouco mais independente conforme ele cresce. E a partir dali, então, ele vai crescendo e tendo a própria capacidade de ir caçar e buscar o que ele necessita para viver. Nisso, quando ele está nesse passo, a mãe simplesmente larga, abre mão dele para que ele possa ir para a vida. Ele vai para a vida, ele consegue a fêmea dele, consegue também ter os filhotes, a fêmea se une a esse macho e assim por diante, vão tendo sua própria vida. Então nós podemos tirar lições da natureza, né, a respeito disso. Porque muitas vezes, né, a gente não para para pensar, mas muitas vezes a gente já está numa dependência muito emocional com os nossos familiares, ou com um emprego, ou com qualquer coisa do tipo que nos prendam, que faça com que nossas decisões sejam baseadas naquilo, nossas decisões emocionalmente ligadas àquela situação, àquela pessoa, enfim. Então, isso faz com que muitas vezes, né, a gente acabe sem perceber ficando mais estressados, tendo ataque de nervo, não conseguindo dormir direito, mais preocupações, sobrecarregados, com impressão de que está com depressão, o desânimo, a tristeza, porque muitas vezes não estamos vivendo a nossa vida, mas sim a vida de outras pessoas, né? O que isso tem a ver, né? Com o que eu estou falando, seguir o fluxo natural da vida para que você consiga realmente evoluir, né, com o tempo e se tornar alguém independente, conquistando as suas próprias coisas, a sua própria vida. Tem um exemplo maravilhoso que eles acertaram novamente, né, na escolha de como produzir um filme, que passa uma mensagem muito maravilhosa. É um filme que eu fui assistir até no cinema nesse domingo que passou agora. A gente foi assistir esse daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Alerta de spoiler, né? Então eu vou contar um pouquinho a respeito desse filme. E a nossa protagonista maravilhosa é essa aqui, a Faísca. É interessante que ela vem de uma família, né? Que os pais, eles vieram já de uma cidade distante. E ali eles tentaram se adaptar a uma nova cidade, né? Nessa nova cidade, né, o pai, né, construiu uma loja com as próprias mãos e onde ele conseguiu sustento para a família. E tiveram então a Faísca. A Faísca foi criada então nessa loja para que quando ela crescesse ela pudesse assumir, né, a loja. Olha o pedido! Somos esquentadinhos. Essa loja será o sonho da nossa família. E algum dia isso tudo será seu. E ela, né, como uma boa rígida, se você conhece ali um pouco dos vídeos que eu já fiz aqui, né, nas redes sociais, você vai ver que as rígidas, eles gostam muito de agradar, né, os pais, né, principalmente a mulher, né, no caso, gosta de agradar o pai. E ela sempre querendo agradar esse pai, né, cumprir a expectativa de um dia assumir essa loja, né. Só que ela nunca tinha paciência para lidar com os clientes, né? Então ela tinha que melhorar nisso. Ela tinha muito potencial, era incrível no que ela fazia ali. Só que ela sempre estava perdendo a paciência, né? Estava desanimada, tentando cumprir ali a expectativa do pai. Enfim. E queria ficar ali junto com eles, grudadinho o tempo todo, né? Ai, aqui vai dar certo. Aqui é o sonho do meu pai e da minha mãe. Aqui eu vou fazer acontecer. E o pai ficando mais idoso e doente, né? Isso parecia que esse era o certo a se fazer, né? O fluxo natural ali a se fazer. Então ela foi, né, seguindo essa sequência. É interessante que como a gente é uma mistura dos traços, eu pude perceber que a personagem, né, a Faísca, ela é uma mistura dos traços ali rígido, um pouco, né, uma certa psicopatia, mas também o principal dela seria o rígido e o esquizoide. Nesses dois casos, ela é muito forte no rígido esquizoide. Ela, quando ela se estressava muito e quebrava alguma coisa, era interessante que o vidro derretia de tão forte que era o calor, né, intenso dela,
que ela conseguia remoldar esse vidro e fazer qualquer forma que esse vidro virava um vidro temperado e mais forte, né? Ela criou, né, essa qualidade nela. Você vai entender, né, que é interessante isso depois no filme. Mas, enfim, ela foi ali cumprindo a expectativa. Até que um dia aparece, né, o dito cujo, né, que ninguém na família gosta dele. Por quê, né? Claro, é óbvio, potencial para tirar a menininha do papai e da mamãe. Mas o quê? Esse cano tirou todo o meu shape. Eita. Além disso, meu pai te ferveria vivo. Então, claro que não vão gostar dele. Só que não é por isso, né? O filme mostra outros motivos por não gostarem dele. Mas se fosse a vida real, aplicando para a vida real, muitas vezes acontece isso. Mas é interessante, ó, esse aqui é o personagem, né? O da água, o elemento dele. Ela é fogo e ele é da água. Então pareciam duas pessoas impossíveis, né? Ele, na verdade, se você for reparar, o encaixe perfeito para os traços de caráter dele seria o oral e o masoquista, né? Porque ele ser muito sentimental e se importar quando ele sabe da história da pessoa, né? Que ela conta ali a história, que como a loja ia fechar e tudo mais. Aí a partir dali ele se toca, se comove com aquilo, até chora e diz que vai ajudar ela a tentar não fechar essa loja para conseguir realizar o sonho do pai, que é ter essa loja e ela assumir no futuro, né? Que é o futuro da família. Enfim, aí ele ajuda ela de todas as formas, se mostrando realmente um rapaz que vale a pena, né? Então dá pra tirar tantos X ali, né? E tantas lições pra vida que eu achei muito incrível esse filme. Realmente vale muito a pena assistir com esse olhar. E esse rapaz vai lá, ajuda essa menina e faz várias coisas, assim, apresenta elas às pessoas certas, incentiva no que ela quer fazer, tenta proteger ela, mas ao mesmo tempo faz com que ela tenha novas experiências, né? Então é muito legal essa parte, assim, eu achei encantador. Ajuda e protege, incentiva e valoriza a mulher, né? Então, digamos assim, seria essa visão de homem que as mulheres deveriam ter agora na vida real, né? Conforme são adultas e vão conhecer um rapaz, as adolescentes ou até mesmo mulheres mais velhas. Então, esses são valores que as mulheres deveriam olhar para escolher um homem. Mas é interessante ali que ela realmente fica dividida, porque quando ele apresenta ela a mais pessoas, as pessoas descobrem o dom dela, que seria ela consegue fazer o vidro se formar em algo tão lindo e tão maravilhoso, e a cidade realmente precisa de pessoas com esse dom. Então ali ela consegue descobrir que ela teria um futuro nessa linha de pensamento, nessa profissão, que é um dom dela, que é algo que ela gosta de fazer. Só que aí ela fica dividida, ela quer reassumir a loja, e ao mesmo tempo ela teria como ir estudar para ter esse futuro brilhante na vida dela, né? E, claro, né, ela se apaixona por esse rapaz, né, e talvez venha ficar com ele. Só que aí, né, vem a indecisão. Ou eu agrado meu pai, ou eu vou pra vida, né, ficar com esse rapaz, ter uma profissão, ser brilhante no que eu vou fazer. Então, as rígidas, elas sempre estão se dividindo, né? O coração dela tá com o papai, quer ficar ali grudado, ali com a família, e ao mesmo tempo ela quer ir pra vida, viver seus sonhos, evoluir e tudo mais. Então isso é muito interessante, que ilustra perfeitamente as rígidas. E esse rapaz, né, ele cada vez mais demonstra que ele é o cara certo, e eles se apaixonam, demonstram um amor um pelo outro. Só que ela fica tentando voltar, né? Ela fica tentando voltar e ficar ali grudada nos pais. E ela não esclarece isso pros pais. Ela fica ali, ela vai assumir a loja até que esse rapaz vem e se declara na frente de todos, né? E acontece várias coisas ali que faz com que o pai dela, né, com o tempo, né, tem a reviravolta ali no filme, não vou falar os detalhes, porque já falei até demais. Mas aí no final é interessante que o pai dela fala que o sonho dele era com que ela, digamos assim, né, interpretando ali a situação, é que ela seja feliz. Foi de ter ela e que ela fosse feliz. Então essa parte eu achei maravilhoso. E aí é que ela tira essa carga dos ombros dela, de assumir a loja, porque o pai dela tá ficando doente e tudo mais, de fazer ele feliz por causa disso. Ela tira essa carga e vai viver a vida. Mas por que alguém deve te dizer o que você pode ou não fazer na vida? Você vai ver. Ou seja, ela vai se matricula numa escola que ela pode ali aperfeiçoar as técnicas dela, e ela vai ter um relacionamento com esse rapaz que é incrível, digamos assim. Então, esse seria o fluxo natural da vida, né? Então, o pai dela liberou ela ali para ela ir viver. É como se
o pai e a mãe ali na natureza, que eu falei antes, se ele estivesse mostrando, ó, filha, é assim que se caça, né? Então vai pra vida, tá tudo bem, vai lá caçar, vai fazer tua família, não tem problema. A gente tá aqui, a gente te ama, a gente te apoia, e a gente tá aqui querendo que você seja feliz e bem-sucedida na tua vida. Esse é o fluxo natural da vida. Só que é interessante ali que eu falei, né? Que muitas pessoas hoje estão frustradas, irritadas, né? Esquentadas no seu dia a dia ali, com ansiedade, não consegue dormir direito. E quando essa moça, lá no filme, ela estava querendo ser o que o pai e a mãe dela queria que ela fosse, que era assumir ali a loja, na hora de atender os clientes, na hora de fazer alguma coisa, né, que era para ganhar mais dinheiro, no caso, né, ali para a loja, ela se estressava, ela quebrava alguma coisa, dava problema, era pepino, era tudo que você podia imaginar acontecia na loja ali naquele caso. Por quê? A principal questão por trás de tudo, a mensagem do filme é que quando você não está vivendo a vida que você deseja, tudo começa a dar errado, tudo começa a desandar. Vai ter um problema ali, vai ter um pepino aqui, você vai ficar mal, você vai ficar estressada, você vai explodir com facilidade, até porque ela não estava respeitando os traços de caráter dela, que o traço de caráter nele, o esquizoide não é feito para ficar tendo contato o tempo inteiro com pessoas, que é ali o atendimento. Então, e não era o sonho dela também estar ali naquela loja, era o sonho dos pais dela ter aquela loja e conseguir o sustento da família de uma forma bem sucedida daquela forma. E aí, no momento que ela deixa aquilo e que ela vai ter um relacionamento, o relacionamento dela dá certo, ela fica feliz, ela vai pra vida, o pai dela honra ali. Nossa, a hora que eles fazem um sinal ali de que o pai aprova a decisão dela e ela faz que respeita ele de qualquer forma, que é um sinal ali que eles fazem no chão. Se você assistir o filme, vocês vão ver. Aquela hora eu chorei, a minha oral foi. E chorou, porque eu me toquei, assim, achei muito lindo. Mas enfim, voltando aqui pro raciocínio. Então, ela não estava fazendo duas coisas. Ela não estava vivendo a vida que ela realmente queria, não ia em busca dos sonhos e desejos que ela tinha. E dois, ela não estava respeitando os traços de caráter dela no dia a dia, que era ali de não estar se expondo tanto. O esquizoide precisa exercer a vida dele de uma forma criativa, ir atrás dos sonhos e tudo mais, mas o rígido executa, só que isso não o tempo todo. E ela fazia isso o tempo inteiro. Então ela não se respeitava, que é os traços de caráter que você descobre, né? Se você vê outros vídeos meus, você descobre esses traços de caráter que você tem, que todos nós possuímos, através de um gráfico, dá pra ver a porcentagem de cada traço que você tem, os dons que você tem, e o que te faz mal e o que te faz bem, que você não está fazendo no seu dia a dia, que faz com que você fique mais de mau humor, fique mais mal-humorado, não consiga lidar com várias coisas na sua vida. E acabe desencadeando algumas doenças, né? E assim por diante, que elas vão ser muito melhor tratadas e até curadas, digamos assim, com um remédio e tudo mais, se você tratar a causa emocional que está te fazendo ficar mal no seu dia a dia, através, né, de saber do seu autoconhecimento, de saber quais são seus traços de caráter, através de uma análise corporal, que é a que eu faço com as pessoas. Caso você tenha interesse, me envie uma mensagem que a gente pode marcar através de vídeo, chamada, né, e tudo mais. Mas enfim, voltando, o que é o fluxo natural da vida? Esse é o fluxo natural da vida. As pessoas nascem, aprendem, elas vivem ali e depois elas voam, né, como um passarinho fora do ninho, vão fazer a sua própria vida. E ali, né, é interessante a parte no final do vídeo, que aí ela fica preocupada se o pai vai ficar bem. E é isso que acontece hoje em dia, as pessoas acham que tudo depende dela. Muitos filhos, inclusive eu já fui essa pessoa, achava que os pais, eles nunca iam conseguir viver a vida direito se não tivesse ali falando, aconselhando ou fazendo algo por eles, né? Eles, nossa, não sei o que vai ser deles, como assim eu não vou ajudar eles? Nossa, tá mal, tá doente, tá depressivo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fugir daqui com essa pessoa. E assim por diante, né? Então, muitos filhos, eles vivem dessa forma. E era parecido com o pensamento que ela tinha ali no filme. Ela pensou assim, nossa, como é que eu vou sair, vou deixar a loja do meu pai, é o sonho deles e tudo mais. Ele tá ficando doente, eu preciso assumir a loja, nananã. E esse era o pensamento dela. Quando ela decidiu ir e o pai dela aprovou ela, ele ainda falou assim, nossa, vai ser muito bom você ir, filha, porque eu vou ter mais tempo pra namorar com a sua mãe. E é interessante que no final do filme, olha só como as pessoas dão um jeito. O mundo não gira em torno de você. As pessoas vão continuar vivendo, independente se você estiver ali ou não. Filho, eu estou falando, nesse caso.
ali, quando ela foi embora, foi viver a vida dela e foi fazer as decisões dela para ela viver os sonhos e ter uma vida feliz, num relacionamento saudável, ela mostrou que no final o pai dela contratou um gerente, né? Contratou ali uma gerente e um gerente. E eles estavam ali cuidando da loja. Ela, a mulher, era gerente e mais um funcionário. E a esposa estavam de boa. E ele estava ali jogando ali um xadrez com os amigos ali meio de longe, só ali observando. E não estava gastando a energia dele. Ele estava bem, ele estava saudável e estava feliz. E ela estava voltando para visitar eles, provavelmente contar um monte de histórias legais, de coisas que ela estava fazendo, estava sendo feliz. Pro pai e pra mãe, do que estando ali, né, estressada, ruim também, provavelmente logo doente, e tentando cuidar dos pais que estavam doentes, que também iam piorar, porque não tinham tempo para cuidar um do outro, não tinham tempo nem para namorar, porque estava ali ocupado com a loja. Em vez disso, não. O pai estava feliz, a mãe estava feliz, ela estava feliz, e todos estavam evoluindo, estavam bem na vida. Entende? Isso é o que você precisa prestar atenção, né? Muitas vezes a gente tem essa dependência emocional, porque, né? Nós estamos, na verdade, tentando suprir as nossas necessidades ainda com nossos pais. Então, muitas vezes, filhos que não foram criados pelos pais, né? Ou então sofreu algum sentimento de abandono, muitas vezes ele fica tentando voltar para casa dos pais com uma desculpa que é para ajudar eles. Mas, na verdade, eles ainda querem receber algum colo que não recebeu na infância. E aí travam a vida, não ou escolhem uma pessoa ruim na vida para um relacionamento, alguém que vai bater, alguém que vai trair, para poder ter a chance de voltar para casa dos pais para receber aquilo que faltou na infância. Pode ser isso, pode ser aprovação, pode ser se sentiu rejeitado na infância e precisa agora de uma aprovação dos pais. Alguma coisa ali aconteceu. E isso na análise corporal a gente também, através ali do formato do corpo da pessoa, já sei quais foram os traumas. Uma conversa simples já consegue descobrir quais são as travas ali que a pessoa tem que não tá evoluindo na vida, não consegue ter um relacionamento decente. É sempre a mulher do dedo podre. Eu conheço um caso de uma moça que é bem interessante, que o que acontecia com ela? Ela tinha um relacionamento que o homem batia nela. E aí dava aquela confusão toda, várias pessoas tentavam ajudar ela ali, ela separava por um tempo, daqui a pouco voltava com essa pessoa de novo. E aí depois separava por um tempo e voltava com essa pessoa de novo. E é interessante porque toda vez que ela separava desse homem, ela fazia o quê? Ela voltava para casa dos pais. Ela recebia colo, recebia atenção, recebia apoio. Então, é interessante, assim, como tudo vai se encaixando quando você consegue observar e tem a mente e o estudo que a gente tem, né? Que eu tenho hoje. Então, a gente consegue observar que as pessoas, elas estão presas a isso. Só que as pessoas, elas ficam buscando no outro suprir as suas necessidades emocionais, ao invés de fazer o certo, que é elas irem ter o autoconhecimento através de fazer uma análise corporal, se autoconhecer, se fazer uma terapia, fazer algo do tipo. Em vez delas se autoconhecer, elas ficam suprindo necessidade, tanto às vezes até os pais nos filhos, ou o contrário, né, os filhos nos pais, ou às vezes é uma irmã. Conheço casos de pessoas que toda a necessidade emocional que um marido supriria ela tem com a irmã. Sai para tudo que é canto, vai fazer mercado, vai fazer um monte de coisa, aí não evolui, não arruma um namorado, um cara decente na vida, porque já tem uma dependência emocional doentia com a irmã, ou com qualquer outro. No caso, essa é um exemplo na vida real, mas você, no caso que estava nesse vídeo, eu não sei, né, da sua história, mas você sabe que pode estar se encaixando com alguma situação na sua vida. Então, aí, às vezes, a pessoa tá ali, né, com essa dependência emocional, não vivendo coisas incríveis no seu relacionamento, não indo, né, atrás de seus sonhos, não conseguindo ganhar um dinheiro a mais, porque você tá presa numa situação problemática, porque essa situação problemática te leva para casa dos pais, ou te leva para ter um conforto, né, um conforto falso, digamos assim, que na verdade quem deveria estar suprindo isso é você mesmo, entende? Através de você se autoconhecer e aplicar, né, o que aprende através desse autoconhecimento, entende? Então essa é a mensagem que eu venho trazer hoje para vocês.
tenham mais autoconhecimento, vai buscar isso, medite através das lições que a vida dá, através de um filme, através da natureza, através de tudo isso, para que você seja uma pessoa mais saudável e feliz em todos os sentidos na vida, que a vida consiga fluir, que você consiga ir atrás dos seus sonhos e objetivos. Tenho tentado assumir o lugar do meu pai, mas nenhuma vez eu perguntei o que eu queria fazer. Quebrar as regras é o elemento principal. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Muito obrigada pela sua atenção até aqui e até a próxima.